né, pelo meu relógio, acho que está certo. Né? Hoje, então, nós vamos estar começando o livro de Atos, né? A gente tem estudado Atos domingo de manhã, eu creio que as irmãs têm ouvido as mensagens, e a gente tem sido muito edificado, graças a Deus. E nós vamos passar, assim, né, um panorama mesmo, né, por cima, que é um livro realmente muito importante. Todos são, né, irmãs? Mas cada um que a gente estuda, a gente fala, esse é muito importante, esse é muito importante. Então, todos são. Mas Atos fala do início da igreja. Então, por isso que é importante também. Vamos estar lendo Atos 1:8. Nós conhecemos esse versículo de cor, né? No 2, tá errado. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso aí foi o que Jesus falou antes de ser levado ao céu. Foram as últimas palavras dele, vamos dizer assim, se a gente pode dizer assim, aqui na terra, né? Quando ele estava aqui na terra. Vamos orar, então, queridos. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio, ó Deus, da tua palavra, pelo privilégio da tua presença. Muito obrigada, Deus, pela liberdade que nós temos de ler, de estudar, de compartilhar a tua palavra, Senhor. Nós cremos que a tua palavra ela é viva, eficaz, é real. Muito obrigada, Senhor. Toma conta desse tempo, que esse tempo seja, se eu possa falar mesmo, através da tua palavra, falar aos nossos corações, Senhor, que não sejam apenas informações, mas que seja algo, ó Deus, que possa transformar a nossa vida, edificar, Senhor, a nossa vida, para que nós possamos te conhecer mais. Em teu nome nós pedimos, amém. Então, queridas, a gente pode começar aí, Joyce. Nós já lemos, né, Atos 1:8, é a palavra de Jesus falando que a gente seria testemunha, né, começar de Jerusalém, Samaria, etc. Esse livro de Atos, sempre que a gente vai estudar sobre ele, os estudiosos colocam vários títulos nele, e um desses títulos é o seguinte: os Atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos e de outros, durante a primeira geração da igreja. Vão ter uns erros aí, queridos, eu não tive tempo de olhar de novo, né? Então, vocês vão me perdoando aí, tá? Alguns falam os Atos dos Apóstolos, os Atos do Espírito Santo, do jeito que a gente leu aqui, né? Mas esses títulos todos são próprios, e eu acredito que esse aí, que são os Atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos e de outros irmãos, que tem vários personagens em Atos, por isso que eu falei que as irmãs poderiam falar sobre algum personagem, ainda está aberto, né? A Luatânia até falou que vai falar de alguns que ela começou a estudar, mas além de Pedro e de Paulo, que ocupam a maior parte desse livro, tem outros também, outros personagens importantes, são os nossos irmãos ali, né, do início da igreja, e é muito bom e importante a gente estudar sobre a biografia deles, mesmo que seja poucas coisas citadas, mas edifica a nossa vida. Veja bem, nós já falamos sobre isso. O Antigo Testamento, a nação de Israel foi o meio de expressão da palavra de Deus. Deus usou a nação de Israel. Nós já vimos isso quando a gente começou lá o Antigo Testamento. Ele separou aquela nação a partir de Abraão, a partir de uma pessoa, depois uma família, que foi a família de Jacó, e então a nação que se tornou a nação de Israel. Deus separou aquela nação para daquela nação vir Jesus Cristo. Pelo seguinte, irmãs, se não fosse uma nação separada, as profecias, Deus também colocou a sua palavra naquela nação, que é a nação de Israel. Porque pelas profecias ali,
hoje, a gente pode ver, naquela época do Novo Testamento, a gente viu como que aquelas profecias foram cumpridas literalmente, literalmente. Acerca da vinda de Jesus, se eu não me engano, são 333 profecias, e todas foram cumpridas, a não ser da segunda vinda dele. Todas foram cumpridas literalmente. E tem mais de 7.000 profecias. Eu já falei isso com as irmãs, e se a gente for separar por assuntos, isso aí diminui, né, um pouco. O fato é que dessas tantas profecias do Antigo Testamento, apenas 22 não foram cumpridas ainda. Apenas 22. Todas as outras foram cumpridas. E isso é uma coisa que realmente é importante, porque a gente vê a veracidade da palavra de Deus, a seriedade dessa palavra. Então, a gente vê que no Antigo Testamento, então, a nação de Israel, que teve essa palavra de Deus, que possuiu essa palavra, e Deus expressava ao mundo através dessa nação. Isso era o coração de Deus. Quando o templo de Salomão foi erguido, uma das coisas da oração mesmo de Salomão foi que todos os povos da terra conhecessem a Deus através daquele templo ali. Infelizmente, essa nação falhou no propósito dela, né? E Deus enviou Jesus, mas isso não quer dizer que Deus não enviaria Jesus, é claro que sim, isso já era realmente a propósito de Deus, era o plano de Deus, mas essa nação, infelizmente, ela desvirtuou, né? Eles criaram uma religião, que era a religião judaica, cheia de leis. E aí, então, a partir do Novo Testamento, a Igreja de Jesus, então, se torna um meio de expressão. Então, hoje, nós, como igreja, nós somos o meio de expressão de Deus aqui na Terra. Isso é uma responsabilidade muito grande, mas é a realidade. Alguém abre lá para nós Mateus 9, 16 e 17. Por quê? Porque a gente vai ver que a igreja não foi um apêndice lá do templo e da sinagoga, não. Nós vamos ver que realmente a igreja foi algo que nasceu do Senhor Jesus Cristo, né? Então, alguém se abriu aí, tira do microfone, tira do mudo e lê para nós, Mateus 9, 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, Jesus está falando isso para os judeus, que os judeus estavam sempre, principalmente os fariseus, os saduceus, aqueles que eram doutores da lei, estavam sempre questionando Jesus com relação à lei. Então, foi exatamente isso que Jesus falou, a gente não pega, era uma coisa nova, era uma nova aliança que Deus estava fazendo com o homem, que é o quê? Que é a igreja. Então, a gente não coloca, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que a igreja, a partir dele ali, não era um adendo da religião judaica. É claro que Jesus veio cumprir os mandamentos, ele não veio desfazer os mandamentos, ele cumpriu os mandamentos, foi o único que conseguiu cumprir os mandamentos. Mas o que ele queria dizer, como ele falou na última ceia, é uma nova aliança. Tanto que naquela ceia, queridos, eu não sei se houve, porque não fala, mas não tinha o cordeiro, porque o Senhor Jesus Cristo era o cordeiro pascal, pode até ter tido cordeiro. Naquele dia, daquela ceia, as famílias judaicas estavam imolando o cordeiro. Mas o Senhor Jesus Cristo foi imolado por nós. Então, a partir dali, Jesus falou que era nova aliança. A partir dali, não tem mais imolação de cordeiro, porque o nosso cordeiro, ele foi imolado por nós, foi o Senhor Jesus Cristo, de uma vez por todas. Espera aí, que eu vou fechar uma janela aqui, que meu vizinho está mexendo com uma motosserra, está fazendo muito barulho, só um minutinho.
Então, isso é muito importante da gente saber, certo? Por isso que Jesus falou, a gente não faz remendo novo em pano velho, e nem põe vinho novo em odres. Odres o odre era um vasilhame feito de couro, que eles colocavam o vinho ali para envelhecer. Então, eles não falam que colocava vinho novo em odres velhos, porque os dois iriam se romper. Então, aquilo que Jesus estava fazendo era uma nova aliança, uma nova aliança. Não que o Antigo Testamento seja anulado de forma nenhuma. Tem muitos irmãos que não estudam o Antigo Testamento, que acham que não é relevante para nós. Mas isso não é verdade. A Bíblia é uma só. Antigo e Novo Testamento é uma coisa só. Então, primeiro, a introdução do cristianismo no mundo veio através do Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos isso em Mateus, que Jesus, então, ele começa a implementar o reino de Deus, falar sobre o reino de Deus. Só um instantinho, gente, hoje está difícil. Cris, espera aí que eu vou passar para o seu pai aqui, minha filha. Só um minutinho. Espera aí que ele não está aqui, eu estou dando aulinha agora, espera aí. Desculpe, irmãs, de novo. Então, o cristianismo, então, ele foi introduzido no mundo pelo Senhor Jesus Cristo, o Messias, e o progresso do cristianismo no mundo até o fim do... isso aqui é em Atos mesmo, até o fim do primeiro século. Então, a história de Atos, ele trata do cristianismo desde o início até o final do primeiro século. O aspecto histórico em Atos e no Novo Testamento, primeiro vem o aspecto histórico, que é o advento, o nascimento de Jesus, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Isso tudo vem antes das epístolas, antes do significado teológico e experimental. A primeira coisa é a gente conhecer a vida do Senhor Jesus Cristo. Depois, então, que vem a parte teológica e a parte experimental. Isso é muito importante também. Atos, então, lida com o início do cristianismo e a história da igreja no seu início. Então, por isso que é muito importante a gente estudar esse livro. Pode passar, Joyce, por favor. No meio da aula. Desculpa, meninas, é porque hoje aqui está meio tumultuado. O propósito de Atos é mostrar que aquele que fez e ensinou na terra, agora está fazendo e ensinando do céu. Alguém abre aí para nós Atos 1:1, por favor. E lê para nós. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, ele começou. O Senhor Jesus começou a fazer ali nos evangelhos, aí é Lucas, né? Nós vamos ver que o autor de Atos é Lucas. E aí, então, a gente vê que Jesus começou a ensinar ali no início nos evangelhos, e agora, então, ele continua ensinando do céu. O plano... Bem, estou fazendo barulho demais aqui. O plano o cristianismo se desenvolveu e se espalhou a partir de Jerusalém. É interessante, esse versículo que a gente leu lá em Atos 1:8, fala que o próprio Jesus falando, olha, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Então, veja bem, esse foi o plano que Jesus falou, né? E realmente começou a desenvolver a partir de Jerusalém. Depois foi a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós vamos ver isso. Pode passar, Joyce, por favor. Então, do livro de Atos propriamente, o valor histórico de Atos é comprovado por várias, não só porque é a palavra de Deus, é claro, mas várias literaturas que não são bíblicas, né? Eles, de Joséfos e de outros historiadores,
eles falam, então, sobre esses fatos que aconteceram aqui em Atos. Então, esse valor histórico de Atos é muito importante, as viagens de Paulo e as questões ali em Jerusalém, aquilo é muito importante. O valor dispensacional, isso aqui é importante a gente saber também. No livro de Atos, a primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 7, é o elemento judeu. São os judeus, são dominantes nessa primeira parte do livro de Atos, de 1 até o 7. É entre os judeus, né? E a gente vê que no final do capítulo 13 até o capítulo 28, aí já é Paulo sendo enviado para o mundo. Então, a gente vê até os confins da terra, né? Paulo sendo enviado para o mundo, então é o elemento gentílico, são mais os gentios que recebem, então, a mensagem. Nesses capítulos para frente, de 13 ao 28, a gente vê Paulo entrando nas sinagogas, que era dos judeus, pregando o evangelho, e aí, então, e os judeus, então, rejeitando, não todos, mas a maioria rejeitando, e Paulo fala com eles, olha, o sangue de vocês, eu estou livre do sangue de vocês, agora eu vou para os gentios, que é o meu ministério, né? Vocês podem ver isso várias vezes. E o caminho que foi percorrido pela igreja, dos judeus até os gentios, está nessa parte intermediária de Atos, que é de 8 até 12. Agora, veja bem, o valor doutrinário de Atos, como é importante. Porque eles não tinham doutrina nenhuma, queridos, a não ser aquilo tudo que Jesus tinha ensinado para os seus discípulos verbalmente, e eles estavam agora passando, né, para a igreja, para os irmãos lá. Então, eu achei isso muito importante. Para alguém se tornar espiritualmente forte e poderoso, não é necessário conhecer muito, mas aquilo que é conhecido deve ser de vital significado. Aquilo deve ser real. Eles criam, olha bem, a fé deles, que é a base da igreja até hoje. Eles criam que Jesus é o Messias. Eles criam na morte e ressurreição de Jesus. E sabiam que o Espírito Santo estava presente entre eles. Então, isso aí era a base, era a doutrina que eles tinham, que eles vivenciavam, que eles viviam. E debaixo disso aí, eles tinham um poder, aquele poder de tantas coisas, né, que aconteceu naquele início. Então, lá em Atos, existem 17 discursos, e todos esses discursos falam desses fatos e dessas verdades. Esse é o pivô desses discursos. A gente pode ver o discurso de Pedro, a gente pode ver o discurso de Estevão, a gente pode ver o discurso de Paulo. Então, isso aí era a base, eles apresentavam sempre Jesus, né? Pode passar, Joyce, por favor. O valor biográfico. Ele é cheio de personagens. O valor biográfico, ele é cheio de personagens, por isso que eu incentivei as irmãs a olhar alguns personagens, né? Que a gente quase, não é que a gente quase não fala, mas, por exemplo, tem Barnabé, tem Lídia, tem Dorcas, né? Filipe, vários outros ali que são importantes, né? A gente dá uma olhadinha ali. O valor missionário, realmente, esse valor é um manual de missões da igreja, né? Alguém abre lá João 3,16, se você sabe de cor, você pode falar, e Mateus 28,18. Tira aí do mudo e fala para nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso é um dos objetivos. Deus amou o mundo, amou as pessoas, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas lá em João está escrito, não ameis o mundo, mas o mundo que está falando em João é o sistema. É porque em português, essa palavra mundo, ela só tem essa palavra, mundo, né, na nossa tradução, mas no grego tem cosmos, tem outras palavras, né? Então,
Deus amou o mundo, amou as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso aí é o objetivo das missões, né? De missões. E Mateus 28, 18. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Isso, pode continuar, Márcia, um pouquinho para frente. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Então, vão a todas as nações e façam discípulos, né? Isso aí é o objetivo de missões, né? Não só a salvação, mas fazer discípulos das nações, de todas as nações. O valor espiritual. O valor espiritual, Atos revela o verdadeiro caráter da igreja e o segredo da vida e do serviço. É muito simples, né, querida? A gente, às vezes, faz tanta confusão, tanta coisa, né? Mas é tão simples ali em Atos, né? Tornou-se claro que a igreja, então, não era, nós já falamos sobre isso, não era algo enxertado ao templo ou à sinagoga. No início, os discípulos voltavam ao templo sempre na hora das orações e tudo, até começar a perseguição, né? Mas aí começou a ver, então, que não tinha nada a ver ali, não que não tivesse nada a ver, mas realmente a glória de Deus já tinha saído do templo há muito tempo, né? Mas era uma instituição espiritual, santa e habitada e guiada pelo Espírito Santo. Então, nós já lemos esse versículo de Mateus 9, 16, 17, que não coloca remendo novo no pano velho, né? Então, é isso aí. Então, a igreja, então, não era nada enxertado ali no templo nem na sinagoga, mas era uma instituição espiritual que veio do Senhor Jesus Cristo, santa, habitada e guiada pelo Espírito Santo. Isso aí é o conceito da igreja, é o que a igreja é. Então, a gente logo vê os atos do Espírito Santo. É muito interessante a gente ver que o Espírito Santo ele é espírito da promessa, está lá em Atos 1. Ele é espírito de poder, está lá em Atos 2, de cura, e assim vai, coragem, de juízo. A gente pode achar isso tudo em cada capítulo de Atos, de administração, de perseverança, de evangelismo, de conforto, de direção, de profecia, de liberação, de missões, de proteção, conselho, moderação, oportunidade, revelação, propósito, ordenação, que é ordenação. É Atos 20. E assim por diante, a gente vê o Espírito Santo agindo, e a quantidade de conselhos dele, aquilo que ele é, né? Pode passar, Joyce, por favor. Então, a gente pode ter uma divisão básica, né, de Atos. Do Pentecoste até a morte de Estevão, isso aconteceu em Jerusalém. Lembrando aquele versículo 1, 8, que Jesus falou, né? Começando em Jerusalém, etc. Então, de Atos 1 a 7, é de Pentecoste até a morte de Estevão. Existem dois fatos importantes que nós vamos dar uma olhadinha, que tanto é a ascensão de Jesus como Pentecostes. Nós vamos dar uma olhadinha mais para frente um pouquinho. Depois, a segunda parte, a perseguição de Saulo até a sua conversão, que aí, então, vai de Judéia até Samaria. Lembra, né? Que Paulo estava viajando para Damasco, etc. Então, é de Atos 8 e 9. E depois, então, vem o ministério de Paulo até a sua prisão, que seria, então, até os confins da terra. Paulo espalhando o evangelho ali pela Grécia, pela Ásia Menor, etc., que é de Atos 18 até 28. Eu não coloquei o ministério de Pedro aqui, mas ele está inserido aqui, um pouco antes aqui dessa conversão de Paulo, né? Um pouquinho depois também. Atos, então, é o registro de uma igreja gerada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito. Esse Espiritinho está com letra maiúscula.
guiada pelo Espírito. E isso explica o que ela alcançou naqueles dias. Por que ela alcançou aquilo que ela alcançou? Foi até os confins da terra. Como aqueles apóstolos estavam com medo, né, presos naquele cenáculo, depois foram batizados pelo Espírito Santo, como aqueles apóstolos, mais 120 irmãos, puderam espalhar esse evangelho para o mundo todo. E a gente sabe que, no final desse século, em Roma, entre 3 cidadãos romanos, 3 pessoas, 2 eram cristãs, apesar da perseguição. Eu já contei isso para as irmãs, mas tem uma carta de um imperador lá para o César, lá, né, falando que era para parar de matar os cristãos, porque cada vez que eles matavam um cristão, aparecia mais. Então, isso é importante a gente ver. Infelizmente, depois a gente sabe dessa história, a história continua, né? Teve uma perseguição muito forte para a igreja não sucumbiu, não acabou, porque vocês lembram que Jesus falou que ele edificou sua igreja sobre a rocha, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, e não prevalecem mesmo. Mas vocês veem, então, que no ano 300, Constantino, então, exigiu que... A história fala que Constantino se converteu, a gente não sabe, né? Só Deus sabe. Mas ele obriga todos os seus súditos a se tornarem cristãos. Então, aquelas pessoas, elas se tornavam cristãos para receber dádivas, para receber presentes, para receber benefícios, né, do governo. Mas, infelizmente, a gente vê que virou, então, uma mistura. Eles não convertiam realmente, mas acabaram pegando os deuses dele e misturando com o evangelho, né? E isso foi muito ruim, foi uma estratégia de Satanás, foi muito ruim, a igreja, nós sofremos com isso até o dia de hoje. Então, veja esse finalzinho aqui, queridos. Quando a igreja usa substitutos para o Espírito Santo, ela se torna ineficaz e é, então, derrotada. Isso é uma coisa muito séria, porque muitas vezes nós queremos fazer o trabalho na força do nosso braço. Isso aí não pode acontecer de forma nenhuma, porque a igreja é gerada no Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, e ela é conduzida pelo Espírito Santo. E quando a gente coloca a nossa mão, a gente faz muitos estragos, infelizmente, né? Mas graças a Deus, pela misericórdia dele, que ele continua nos conduzindo como irmãos, como igreja, e realmente as portas do inferno não vão prevalecer. Nós vemos que durante toda a história, como a igreja tem sido perseguida, e hoje em dia a igreja tem sido muito perseguida, irmãs, muito. Não sei se vocês recebem portas abertas, mas na Coreia do Norte, no Irã, no Iraque, na África, em vários lugares, e olha, no Oriente Médio, muitas pessoas perdem suas casas, seus empregos, perdem a vida, perdem a família por causa do Evangelho. A igreja tem sido muito perseguida, mas o Evangelho avança, avança. Na China, quanto mais eles perseguem os cristãos, mais a igreja cresce. Hoje, no Irã, eu ouvi falar que, Portas Abertas mesmo, que é uma das igrejas que mais cresce. No Irã, nós temos vários pastores presos ainda. Então, é essa a história da igreja. Tem muita coisa nesse meio sobre a história da igreja, muito importante, muito, muito importante mesmo, queridos, para a gente conhecer e ver como Deus age, como Deus atua e como nós somos responsáveis, né, por tudo isso. Eu acredito que acabaram os slides, mas eu gostaria de falar com as irmãs sobre aqueles 2 fatos. Um é sobre a ascensão de Jesus, porque Jesus, aqui em Atos, né, no início de Atos, fala, veja bem, Lucas, né, falando, e comendo com eles, quer dizer, Jesus, né, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Nós sabemos que isso é a descida do Espírito Santo, a qual ele disse, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor,
será este o tempo que restaura o reino a Israel? Eles ainda não tinham entendido exatamente o que significava, o que estava significando tudo que Jesus está falando. A mente deles estava voltada só para eles, porque a esperança é que o Messias viria, e o Messias ia libertar a nação deles do jugo romano, naquela época era o jugo romano, e que Israel, então, seria a cabeça e não a cauda. Isso, queridos, vai acontecer, mas só que não adianta Israel se tornar o cabeça e não a cauda se Israel não for restaurado espiritualmente, se não tiver salvação, se eles não tiverem, se eles não crerem no Senhor Jesus Cristo, não vai adiantar nada, é mais uma nação que vai ter como tantas outras. Então, eles precisavam entender isso. Por isso que Jesus, então, fala o seguinte: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Agora ia começar um tempo de resgate de todas as nações, não era só Israel, era a Babilônia, era Roma, hoje, né, o Iraque, o Irã, China, como o evangelho tem alcançado essas nações. Então, isso precisava acontecer, precisa acontecer, porque isso é muito mais importante do que uma nação ter o poder. A gente vê isso. Lá em Daniel, quando fala das bestas, né? O sonho de Nabucodonosor era aquela estátua magnífica, né? Ouro, prata, bronze, ferro, etc. Mas aos olhos de Deus eram governos de bestas. Porque nós vemos, irmãos, que os líderes do governo, se eles não têm Jesus, como a maioria não tem mesmo, eles são egoístas, eles são sedentos de poder, eles fazem qualquer coisa pelo poder, eles não importam com a vida das pessoas. Então, por isso que diante dos olhos de Deus eram bestas, eram animais, né? Era o urso, o leopardo, e assim, um animal que não tinha jeito de ver como é que era misturado, que era o último, né, do Império Romano. Então, queridos, Jesus falou isso, olha, então, ele quer voltar a atenção agora, o que ia acontecer, mas recebereis poder. E esse poder é maior que todos esses poderes do mundo, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora, veja bem, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, veja bem, queridos, é muito importante a gente ver isso, porque eles viram Jesus sendo assunto ao céu, até quando uma nuvem envolveu Jesus, e eles não viram mais o Senhor Jesus chegar ao trono, porque o Senhor Jesus chegou ao trono, onde ele recebeu, então, a glória, né? Lembra quando ele falou com Maria, olha, Maria, não me detenha, porque eu ainda não subi para o Pai. Quando ele chega lá no céu, ele recebe aquela glória. E é exatamente o que está lá em Apocalipse 5. Depois vocês podem ler, exatamente. É quando o Cordeiro, então, chega diante. É como, lá fala o Cordeiro como tinha sido morto. Depois vocês olham lá o capítulo de Apocalipse, que é importante. Quando o Senhor Jesus Cristo sobe ao céu, ele então chega lá, é o que acontece em Apocalipse 5, e então ele recebe a glória de Deus. E aí, então, o Espírito Santo é derramado. Ele falou que ele tinha que ir para o Espírito Santo vir, né? E aí, então, aquela nuvem o separou. Lá em Apocalipse, João fala muito de nuvem. Quando vocês leem Apocalipse, é um livro muito importante a gente ler. A gente tem bênçãos de ler Apocalipse. Infelizmente, o inimigo coloca no nosso coração, é um livro difícil, é um livro... A gente só presta atenção no dragão, não sei mais o quê, nas catástrofes, mas o mais importante Apocalipse, queridos, é a gente saber que é o nosso noivo que nós aguardamos, que nós estamos seguros na mão dele. A gente não precisa ter medo. Nós estamos seguros na mão dele. Então, esse Apocalipse, o irmão Christian falava, é a carta de amor para a igreja. Por isso, nós precisamos de ler essa carta. Tem uma bênção da gente ler e guardar. Nós precisamos ler Apocalipse várias vezes. Porque o que nos aguarda, que nós não esperamos o caos desse mundo nem do universo. Nós aguardamos a vinda de Jesus. Então, por isso que Apocalipse tem muita nuvem. Toda hora João fala de nuvem, porque foi uma nuvem que separou os olhos dele do seu Senhor. Então, aí,
Veja bem, aí tinha, ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para a altura? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá, presta atenção, do modo como viste subir. Então, da mesma forma que Jesus subiu ao céu, ele vai descer. Como que foi essa forma? Da terra até as nuvens, das nuvens até o trono. E quando ele voltar, vai ser do trono até as nuvens e das nuvens até aqui a terra. Então, isso é importante, queridos, porque vão ter 2 etapas dessa volta de Jesus. Eu acho que eu já falei isso com as irmãs, porque às vezes a gente não entende, porque a palavra de Deus fala que vai ser como um relâmpago, que todo olho verá. Mas fala também do arrebatamento, que vai ser algumas pessoas só, a igreja, né? A igreja que vai ser levada, e o mundo vai sentir falta dessas pessoas. O mundo ainda não vai ver o Senhor Jesus Cristo na hora do arrebatamento. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo vier com a sua igreja das nuvens até a terra, vai ser quando todo olho verá, e quando, então, os judeus vão se lamentar e saber que realmente ele era o Messias esperado. Então, queridos, isso é importante. Eu queria que a gente abrisse lá em 1 Tessalonicenses. Alguém abre para nós. São 4 versículos. 1 Tessalonicenses 4:15. Outra pessoa abre em Apocalipse 1:7. Vão abrir esses 2, depois eu vou falando, porque eu não escrevi, né? 1 Tessalonicenses 4:15. Alguém abre para nós, tira do mundo e lê. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pode ler o 16. Olha, é isso mesmo. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Pode ler, Mar. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados na nuvem ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Veja bem, nós vamos ser levados até as nuvens com o Senhor, né? Nos ares. Então, isso aqui é o arrebatamento, é a primeira vinda dele. É do trono até as nuvens, onde vai acontecer, então, as bodas do Cordeiro. Então, a igreja vai estar com ele nas nuvens, enquanto isso aqui na terra vai estar acontecendo, provavelmente, a grande tribulação. Alguém lê para nós Apocalipse 1:7. Vejam, ele vem com as nuvens dos céus e todos verão, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Amém. Agora, Marcos 14:62. E depois Mateus 24:30. Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Isso. Então, veja bem, olha essa questão da nuvem, né? Como é importante nisso tudo. E agora, Mateus
Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Isso. Então, veja bem, queridos, como que esse fato é importante, né? Então, tem essas duas fases que Jesus vai voltar, é do trono até das nuvens e das nuvens até a terra. Isso é quando acontece o arrebatamento, com certeza nós vamos estudar isso para frente, né? Até Edmeia falou que ela vai compartilhar com a gente Apocalipse. Eu pedi a Denise para falar os livros que ela vai compartilhar, porque ela tinha falado um bocado de cartas, né? Mas ela não retornou ainda, mas não tem problema. Outra questão que eu queria também que a gente estudasse, assim, soubesse, né, um pouquinho, que a gente fala muito Pentecoste, eu sei que as irmãs sabem, né, direitinho o que significa o Pentecostes, mas só para a gente arejar, né, nossa cabecinha, porque é interessante como a palavra de Deus, ela é bem incisiva, ela é bem correta. O Espírito Santo é muito correto em cada frase, em cada palavra que é colocada aqui. Por isso que é muito importante, queridos, a gente prestar atenção nisso aqui. Então, quando fala Pentecostes, a igreja, né, sempre pensa naquele fato ali, em Atos. E está certo, esse aí é o Pentecostes mesmo. Mas, o que é o Pentecostes? Por que chamou Pentecostes, né? Lá, alguém abre lá em Êxodo 23, 16. Pode ler, quem achou. Êxodo 23, Guardem 16. também a festa da colheita, quando me trarão os primeiros frutos de suas colheitas. Isso. Eram 3 festas que eles tinham que obedecer, né? Era a Páscoa, que era a festa dos pães asmos, era essa festa da colheita, que é a festa do Pentecostes, né? E depois, então, do tabernáculo, que era o final da colheita, né? Nessa festa da colheita, eram os primeiros ramos que deveriam ser apresentados diante de Deus. E o Pentecostes é exatamente essa festa. Alguém abre lá Deuteronômio 16. De 9 a 12, porque aí explica mais detalhadamente. 7 semanas contarás, quando a foice começar na seara. Entrarás contar as 7 semanas. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos e os cumprirás. Isso. Antes, um pouquinho de Deuteronômio, aqui nesse verso, Pentecostes, ele fala assim: 6 dias comerás pães asmos, isso aqui é a Páscoa, e no 7º dia solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra farás. Então, tinha eram 40 dias, eram 50 dias depois da Páscoa, que era realizada essa festa de Pentecostes, que eram os primeiros frutos sendo consagrados, apresentados a Deus. Então, é exatamente o que aconteceu aqui com Jesus, porque Jesus ele foi crucificado exatamente na época da Páscoa. Enquanto eles estavam sacrificando o cordeiro,
Jesus Cristo estava sendo sacrificado naquela cruz. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, é uma figura muito forte, porque todas as casas dos israelitas estavam sacrificando o Cordeiro, que era a Páscoa, né? Quanto sangue estava sendo derramado dentro daquela cidade de Jerusalém e em outros lugares. E o Senhor Jesus Cristo derramando o sangue dele ali na cruz do Calvário, apontando realmente para o mundo que ele é o Cordeiro de Deus. E depois, então, queridos, ele apareceu, a palavra de Deus fala que ele apareceu durante 40 dias, depois ele morreu, ele ressuscitou, louvado seja Deus por isso, e durante 40 dias ele apareceu para as pessoas. É interessante porque ele não apareceu assim para Pilatos, não apareceu ali para os fariseus, não, ele apareceu para aquele que eram seus, para os seus amados. Ele apareceu para cada um deles, apareceu para aquelas mulheres. É muito lindo a gente ver que a primeira pessoa que ele apareceu foi Maria Madalena, né? Maria Madalena, ele tinha expulsado 7 demônios de Maria Madalena. Ela provavelmente não era nem totalmente normal da cabeça, vamos dizer assim, né? Que a gente pode dizer isso. Mas ela só tinha Jesus nesse mundo, então Jesus era tudo para ela. Então, a primeira pessoa que ele apareceu foi para aquela mulher. Para o mundo e para nós, isso é tão estranho. Por que Jesus não apareceu lá para aqueles fariseus lá, né? Mostrando, eu estou aqui, né? Não, as coisas de Jesus e de Deus são dessa forma. Por isso que ele falou, graças te dou, porque revelaste essas coisas aos pequenininhos, né? Não foram aos grandes. Então, isso é uma coisa muito linda. Então, ele ficou 40 dias e apareceu para os seus. E depois, então, aqui, olha, aqui em Atos 3, 1:3 fala, este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas, é Lucas falando, né? Incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. E aí ele fala essas coisas, é assunto ao céu. E aí a gente vê, então, que eles ficaram ali em Jerusalém, porque os discípulos eram do norte, vocês estão lembrando? Lá da Galileia, né? Mas Jesus falou, fica aí em Jerusalém. E aí, então, na época, então, do Pentecostes, que provavelmente era 10 dias para frente, aqui fala, olha, que é no Pentecostes. Deixa eu ver onde que está falando aqui. 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, veja bem, exatamente na época de Pentecostes, quando aqueles primeiros ramos eram apresentados diante de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus Cristo, ele é a primícia, ele é o primeiro. Ele foi o primeiro que foi apresentado como homem perfeito e tendo feito a obra perfeita. E por causa que ele foi apresentado ali diante de Deus como as primícias, como o primeiro, nós também vamos ser apresentados a ele, apresentados a Deus, diante do trono de Deus. Então, queridos, isso aqui é muito lindo, é uma comparação muito maravilhosa. É exatamente aquilo, o Antigo Testamento sendo cumprido aqui de uma forma grandiosa. É muito mais do que a gente apresentar os primeiros frutos. É o próprio Senhor Jesus Cristo, como fruto do penoso trabalho dele, semeando aqui na terra, semeando a semente no campo. E ele, então, ele se apresenta como aquele primeiro molde diante do trono de Deus. E lá, então, ele é exaltado, né? Lá, então, ele é glorificado. E isso é muito importante. E aí, então, o Espírito Santo, ele desce para habitar conosco e para morar conosco. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e se retirava. Então, por isso que Davi ora ali sobre a alegria, né, da salvação. O Espírito Santo, ele vinha sobre a pessoa e se retirava, ele não habitava. Mas hoje, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo vem, e habita em nós.
Por isso que a palavra de Deus fala, é muito maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Queridos, isso é um poder tão grande, e nós muitas vezes não temos consciência disso. Nós não meditamos sobre isso, mas o Espírito Santo habita em você, habita em mim, a vida de Cristo em você e em mim. É por isso que a gente pode realizar muitas coisas, é por isso que a gente pode amar o próximo assim como Jesus nos amou, não que nós possamos de nós mesmos, mas é Cristo em nós, fazendo a obra dele. Cristo através de nós, fazendo a obra dele. Por isso que hoje nós somos as mãos do Senhor, a igreja é os pés do Senhor, a igreja é a boca do Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós, habita no nosso coração. Então, queridos, veja bem, eu não sei se a Luatânia vai falar alguma coisa de Estevão, Luatânia, você vai deixar para a próxima? Acho que a gente pode deixar tudo para a próxima, dona Raquel, mas se a quiser eu falo. Eu acho que já está aí na hora também, né? Faltando só 5 minutinhos. Então, na próxima sexta-feira, queridos, nós vamos ver. Aqui nesse início ainda tem a igreja, oração, tem muita coisa importante. Dá para vocês lerem bem, Atos 1 até 7, até 8, né? Até quando chega nessa defesa de Estevão, porque tem aqui o discurso de Estevão, como é que ele conhecia, né, a palavra mesmo, que coisa maravilhosa. Então, vocês podem ler até esse discurso de Estevão, podem ler mais, é interessante ler mais, porque vão ver outros personagens, até se a Lu souber os personagens que ela vai falar, ou se alguém quiser falar sobre outros personagens também, coloca no grupo, porque a gente já vai lendo, porque aí, quando as pessoas forem falar, a gente já tem um feedback, né, já tem uma ideia daquilo que vai ser falado, tá bom? Queridos, eu acredito que, eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, a gente ainda tem uns minutinhos, acrescentar, ou perguntar. Ninguém? Então, vamos orar, então, para a gente terminar esse período, agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade, por ter deixado esse livro para nós como exemplo, que nós realmente possamos ser essa igreja do Senhor Jesus Cristo, pregando o evangelho, levando a pessoa de Jesus aonde a gente for. Alguém gostaria de orar para nós, por favor? Lu, ora para nós aí, por favor. Vocês vão perdoando o barulho aí no fundo, irmãs. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos deixou a sua palavra, e ela é viva e eficaz em nossas vidas, Pai. Senhor, muito obrigada pelo Espírito Santo, que não só nos consola, mas nos adverte e ensina tudo aquilo que nós precisamos, Pai, para sermos fiéis ao Senhor, e fiéis à tua palavra e tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nos ensine mesmo, através do teu Espírito, a viver conforme, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós vivamos a cada dia, que os nossos corações estejam voltados para a tua palavra e para aquilo que o Senhor tem, Senhor, para nós. Amém. Nos ensine, nos abençoe, Pai, a querer mais e mais de Ti e daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãs, muito obrigada, Deus abençoe, viu? Cada uma. Obrigada pela atenção. Obrigada.